Fim de jogo, goleada aí dos caras no Maracanã. Eu vou te falar, o primeiro tempo eu não me sentia tão humilhado assim, viu, cara? Há muito tempo que eu não me sentia tão humilhado como foi aquele primeiro tempo. O Vasco começou bem o jogo, até os 13 minutos do primeiro tempo dominava a partida, e aí o Orelhano tenta sair uma jogada lá, perde a bola e o Pulgar faz o gol. 2 minutos depois, o Gerson faz o segundo. E aí acabou o jogo. E ali acabou o jogo. O Vasco, de novo, né, com o psicológico completamente destruído, não conseguiu reagir e por pouco não tomou a maior goleada da história, né? Quando vai 4-0 para o intervalo, a gente fica com receio de tomar a maior goleada da história. Mas o time do segundo tempo, tanto o do Flamengo não jogou bem e o Vasco se comportou um pouco melhor. Eu acho que também esse time é muito azarado. Esse time, esse time tem gente que sentiu a pressão, sentiu, quando eu falo sentiu a pressão, sentiu o peso da camisa e a gente vai falar tudo, pontuar tudo aqui nesse pós-jogo. Bom, a escalação com 3 zagueiros para mim é o Barbieri se sentiu pressionado, viu que ia cair e tentou cair atirando. Tentou dar um all-in, vamos mudar tudo, vamos mudar radical aqui, mas nem isso também não deu certo. Parabéns, Paulo Brax. Parabéns, Luiz Melo. Parabéns, Maurício Barbieri. Parabéns, todo mundo. Vocês conseguiram. Conseguiram hoje humilhar a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Conseguiram hoje humilhar a torcida do Vasco no Maracanã. Uma goleada contra o maior rival e aquele sentimento que poderia ter sido muito pior, tá? De verdade. Infelizmente, poderia ter sido muito pior. É duro chegar aqui e dizer isso. Mas o Vasco, com esse resultado que é vergonhoso, é um vexame você levar 4 do seu rival no Maracanã. Mas poderia, infelizmente, ter sido pior. O Vasco poderia ter levado mais hoje. Eu acho que o sentimento, quando termina o primeiro tempo, de todo o torcedor do Vasco era: caraca, o que vai acontecer nesse segundo tempo? Porque 4-1 é um resultado que é um vexame, é um resultado que, cara, todo mundo vai estar cuspindo marimbondo, todo mundo vai estar pé da vida, mas é um resultado que, cara, daqui 10, 5 anos que vem, ninguém vai estar lembrando de um 4-1. Mas hoje tinha potencial para o Vasco ser ainda mais humilhado no Maracanã, de levar uma goleada daquelas que daqui 10, 20, 30 anos a torcida rival ia lembrar. Pô, aquele dia lá no Maracanã foi 6, foi 7, foi 8, porque cabia muito mais. O que aconteceu ali no primeiro tempo, o cenário se desenhando, era de um desastre completo, de uma goleada histórica hoje no Maracanã. Então, 4-1, o Vasco conseguiu hoje se safar de uma humilhação histórica. É claro que é uma humilhação você levar 4-1 do seu rival. Cara, o Flamengo não fez força para ganhar do Vasco. O Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo ainda tirou o pé, porque o Flamengo tem confronto aí na Libertadores essa semana, então já estava com o resultado garantido. O Flamengo voltou no segundo tempo nitidamente tirando o pé. E se você é torcedor do Vasco, você não conseguiu enxergar isso, você está completamente cego. O Flamengo não goleou o Vasco hoje porque tirou o pé por conta do jogo que eles têm, né, no meio de semana aí pela Copa Libertadores. Porque no primeiro tempo foi um amasso, o time do Vasco completamente perdido, completamente bagunçado. Cara, o Barbieri entra com 3 zagueiros, mas, sinceramente, 3 zagueiros que parece que não valem por um. Um time completamente perdido, um time que não cria absolutamente nada. Um filme de terror. Assistir esse time do Vasco é um verdadeiro filme de terror. Agora são 8 jogos sem vitórias. O Vasco só venceu na primeira rodada e de lá pra cá conseguiu um empate contra o Palmeiras e depois ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E, infelizmente, hoje, sinceramente, eu não consigo ver o time do Vasco ganhando de ninguém. Para mim, o Vasco hoje tem o pior time do campeonato. O Vasco apresenta o pior futebol do campeonato e tem o pior time do campeonato e é candidato favorito para ser rebaixado para a segunda divisão. Da forma que está jogando, com esse espírito, com esse treinador, com esse diretor de futebol, o caminho é segunda divisão. Pô, eu já vim aqui gravar esse vídeo aqui para trazer aqui a minha opinião
sobre o que está acontecendo com o Vasco hoje, sobre essa partida patética do Vasco aí no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, essa vergonha que o Vasco está apresentando. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está 4-0 para o Flamengo. Já não tenho vontade nenhuma de acompanhar essa porcaria jogando. E com certeza, meu amigo, o que eu tenho a dizer aqui no canal, o que o torcedor está sentindo hoje é o sentimento único. É fora Paulo Brax, é fora Maurício Barbieri, é fora Abel Braga. Não tem mais o que falar, meu amigo. É isso e ponto, acabou. Esses caras têm que vazar do Vasco, sumir do Vasco, principalmente o Paulo Brax, que contratou esse time medíocre pro Vasco, contratou essa porcaria aí, passando a maior humilhação na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse jogo contra o Flamengo hoje é mais humilhante do que ter sido rebaixado 4 vezes. É uma humilhação indescritível. Não tem o que falar, meu amigo. É muita vergonha, é falta de vergonha na cara dessas pessoas que trabalham e vergonha para o torcedor vascaíno. Lamentável o que a gente está passando com o Vasco, mais um ano, sem dúvida nenhuma. O Vasco vem apresentando o pior futebol da história do futebol brasileiro. Tem um outro clube aí dos ditos grandes do futebol brasileiro, passou vergonha maior do que a do Vasco. O Vasco hoje é o pior time do Campeonato Brasileiro, é o pior time entre todas as séries A, B, C e D e é o pior time do Brasil. Com certeza tem tudo aí para ser rebaixado para a Série B mais um ano. Uma diretoria fraca, como é a do Vasco hoje, não vai ter coragem de mandar embora o Maurício Barbieri, o Paulo Brax não vai ser mandado embora e o Abel Braga, que muitos nem lembram que ele está lá no Vasco, vai continuar trabalhando. A nossa vontade é que os três vazem do Vasco, principalmente o Paulo Brax e o Maurício Barbieri. Na minha opinião, o maior culpado disso tudo se chama Paulo Brax. Ele que contratou o Maurício Barbieri para o Vasco, ele que trouxe esse treinador fraquíssimo para o Vasco e é ele que está bancando esse treinador no Vasco. Tem a 777 Partners que está por trás, mas se fosse só a 777 Partners, não precisaria ter um diretor executivo dentro do Vasco, né? Se ele está lá, ele tem culpa sim disso estar acontecendo dentro do Vasco, porque ele é um profissional fraquíssimo, medíocre, não tem a mínima condição de trabalhar em um time grande, fraco, muito fraco. Olha o elenco que ele montou, gastou 110 milhões de reais para montar essa porcaria desse time. Eu tenho certeza que o time da Série B do ano passado não estaria passando esse vexame na Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia estar na zona, mas jogando com dignidade, coisa que esse time não tem. O Vasco não tem dignidade, esses jogadores são fajutos, jogadores que não honram a Cruz de Malta. Muitos desses jogadores nem deveriam estar pisando dentro de São Januário e os caras jogam com a camisa do Vasco. Você vê um centroavante ridículo igual esse Pedro Raul jogando com a camisa do Vasco. Você vê um lateral direito desse aí, fraco como esse Pumita Rodrigues. Você vê, entre outros, vários jogadores que não tem a mínima capacidade de vestir a camisa do Vasco. O time está com 3 zagueiros em campo e tomou 4 gols no primeiro tempo. Um show de horrores, é um show de horrores. O que está acontecendo dentro do Vasco me dá nojo. A gente torcia para que a 777 Partners comprasse o Vasco, que o Vasco fosse vendido, virasse SAF, virou essa porcaria. Continua a mesma porcaria de sempre. Era melhor ressuscitar o Eurico Miranda, meu amigo, do que deixar esses caras aí comandar o Vasco, do que deixar o Vasco na mão de Luiz Melo, de Paulo Brax, desse pessoal todo aí que tá comandando o Vasco, que tá tendo um poder dentro do Vasco. O Eurico Miranda iria fazer muito mais do que esses caras. E olha que eu detesto o Eurico Miranda. Pra você ter ideia, hoje, sem dúvida nenhuma, foi a maior vergonha da história. História centenária. Nunca o Vasco passou tamanha humilhação como está sendo humilhado hoje pelo Flamengo. Tenho certeza que vai sair mais gols aí, cara. Tenho certeza, se o Flamengo apertar, faz 5, 6, 7-0. Você com certeza tá vendo esse vídeo após o jogo, vai saber o resultado. Mas eu tô gravando sem acabar o jogo, porque eu não tenho mais saco para ver a cara desse Maurício Barbieri. Eu nem tô nem aí pro jogo mais, porque eu já sabia que isso iria acontecer. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem que eu já venho alertando aqui aos torcedores que gostam aqui do nosso canal, que o Vasco é time para cair, que o Vasco é o pior time do Campeonato Brasileiro, que o Maurício Barbieri é o pior treinador que existe, cara. Eu já venho falando isso aqui inúmeras vezes aqui no canal, já fui xingado antes mesmo do Campeonato Brasileiro, que eu defendia que a saída do Maurício Barbieri, quando o Vasco foi eliminado pelo ABC, ele teria que ter sido demitido ali, porque em hipótese nenhuma o Vasco pode ser eliminado pelo ABC jogando em São Januário. E hoje você vê que realmente o Vasco é mais fraco do que o ABC. Quando você para assistir os jogos do Vasco, você vê que se jogasse novamente Vasco e ABC, o ABC eliminaria o Vasco e se brincar com certa tranquilidade, porque hoje, sem dúvida nenhuma, é disparado o pior time do Brasil.